O que você pode contar para a gente, Ana, a respeito da paciência? Fala um pouquinho, por favor. É importante a gente pensar que a sociedade, né, está se organizando de forma com que a gente fique cada vez mais impaciente, né? Antes, na nossa infância, a gente esperava um tempão para passar o desenho preferido, a gente esperava a série, né? Tinha que ser na locadora, você tinha que pegar, existia todo um processo em que a gente aprendeu a esperar, aprendeu que as coisas não necessariamente têm uma recompensa imediata. E hoje em dia, né, eu mando uma mensagem para você no WhatsApp, você não responde, eu fico louca, né? É essa a base imediatista de um processo de nada de paciência, nada de tolerância, né? A gente entra na academia, a gente já quer ver o resultado, a gente já quer ver o músculo endurecer, a gente todos os processos, né? A gente entra para fazer um curso, a gente não vê a hora de terminar esse curso, e isso é comum, né? Como a gente está nessa sociedade imediatista, é comum que a gente se torne essa pessoa mais impaciente. Porém, ter conhecimento, né? Compreender que esse é um valor que eu preciso desenvolver por hábitos para virar uma virtude, para me ajudar a conduzir a minha vida, é um exercício diário. Né? Às vezes eu faço uma orientação de pais aqui e a família começa a estratégia e fala assim, Ana, eu não dou conta, eu canso. Tem jeito dele melhorar? Não, eu tô fazendo a minha parte na primeira semana, né? Então, assim, temos um cérebro em desenvolvimento nas crianças, então precisamos ter paciência. E nós, adultos, quantas feridas nós temos da nossa infância? Quantas vezes as pessoas já falaram pra gente que a gente não era capaz, que a gente... Então, para a gente desconstruir isso, são com pequenas etapas de enfrentamento, do medo, do julgamento alheio, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas pelo julgamento alheio e não tem paciência desse processo até conosco mesmo, né? Para a gente poder respeitar o nosso tempo de processo. Às vezes a gente fica no 8 ou 80, ou a gente é ótimo ou a gente é uma porcaria. E tem entre o 8 e 80, né? Tem muitos números aí, muitas dimensões que a gente só consegue perceber se a gente tiver paciência do pequeno passo, seja no emagrecimento, seja na saúde mental, né? Em todas as dimensões. Com certeza, Ana. Eu achei o máximo você ter comentado sobre a sociedade impaciente que nós construímos, porque todos os dias nós temos que lidar com alguma espera, né? Quando, por exemplo, eu vou chamar Uber, se demora 3 minutos para alguém me aceitar, eu já fico achando que vou ter que pegar um táxi, ou que eu vou ter que ir a pé, ou que eu vou ter que abrir outro aplicativo de carro. E se aquela corrida vai demorar 9 minutos para chegar aqui, eu já fico impaciente também, porque eu vou me atrasar. Até mesmo no iFood, né? Quando as pessoas comentam, eu pedi o iFood, eu falei, o que você escolheu? Eu escolhi o que era mais rápido. Então, tudo que está à nossa volta hoje nos leva para o caminho da impaciência. Uhum. Quando a gente entra num processo, né, de aprendizado, quando a gente entra nesse processo, inclusive de emagrecimento, todas as coisas levam tempo. Então, se você chega para mim com seu exame de sangue alterado e a gente começa uma intervenção alimentar ou o uso de um manipulado para que esse exame se normalize, são pelo menos 3 meses. Então, se a gente não tem a paciência de aproveitar o processo, de aguardar, a gente vai sofrer, até mesmo com a desistência. Eu fico bastante chateada quando eu vejo pessoas desistindo no meio do caminho, já que quando elas prosseguem e continuam, os resultados são muito bacanas, né? Eu tenho mulheres que estão comigo há 7 meses, há 1 ano, e alcançam aí um emagrecimento de até 15 quilos, né? Enquanto outras acabam desistindo no primeiro ou no segundo mês, infelizmente não vão estar preparadas ainda para alcançar essa vitória que é lenta mesmo e gradual, né? E a Joyce, ela está participando aqui da nossa live, ela deixou uma pergunta para a gente, e é a seguinte: por que às vezes eu tenho paciência com os outros, mas não tenho comigo mesma? O que você acha, Ana? Então, a gente, hoje em dia, né, a minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, que fala o quê? A forma como a gente pensa o problema interfere na forma como a gente sente e, consequentemente, como a gente vai se comportar.
Então, se eu passo por você na rua e você não me cumprimenta, e eu penso assim, poxa, a Isa, nossa, sem educação, nem me cumprimentou. Eu vou sentir raiva e vou me comportar com indiferença a próxima vez que a gente encontrar. Agora, se eu penso assim, caramba, a gente de máscara fica irreconhecível, então ela nem deve ter me reconhecido. A situação é a mesma, eu te encontrei e você não me cumprimentou, mas eu interpretei de forma diferente. Então, esse exercício, ele muitas vezes, essa nova versão, esse plano B, muitas vezes ele é dado ao outro com muita compaixão, né? Às vezes a pessoa chega pra gente e fala assim, ah, aconteceu isso, isso, isso. Aí a gente fala, não, por que você não pensa desse outro jeito, né? Então, esse exercício de paciência com o outro vem também dessa pouca autocompaixão. A gente se critica muito, a gente espera, a gente observa muito mais a nossa falha, né? Eu costumo falar na terapia com os adultos o seguinte, a gente planeja uma coisa. Nem sempre a gente vai estar preparado para cumprir aquele planejamento daquela coisa. Então, que passo eu dei? Que estratégia eu usei ontem que deu certo e que eu posso repetir amanhã? O que não deu certo? Qual estratégia que eu posso usar de forma diferente? Na maioria das vezes a gente não pensa assim. A gente pensa, poxa, incompetente, mesmo colocando despertador, você não deu conta. Poxa, todo mundo dá conta e você não dá conta. Então, esse é um movimento que vem lá da nossa infância. Quando a gente apresentava um boletim para a família e falava, pai, mãe, tirei 9. Aí eles respondiam, não faz mais que obrigação, você devia tirar 10, você só estuda. Então a gente sempre ficou, pra gente, nessa vertente do que falta. Então é muito mais fácil a gente ver na gente, no outro, essa bondade, essa compaixão, do que na gente. E esse é um exercício de autocompaixão. Pensar, poxa, se esse problema tivesse acontecido, esse problema que eu estou vivendo, essa angústia que eu estou vivendo, se fosse uma colega minha que estivesse vivendo, uma pessoa que eu gosto muito, o que, que eu diria para ela? Né? Então, esse é um movimento que a gente pode fazer de autocompaixão, né? E de também tentar reverter isso, essa paciência com o outro e não com si. Agora tem que avaliar também se ela está doando demais, porque tem pessoas que doam tudo que tem, toda a energia que tem, e aí não sobra nada para ela mesma. Tem que dar uma avaliada nas dimensões da vida. Com certeza. Eu achei muito importante essa última frase que você aconselhou aqui a gente, né, sobre o que a gente diria para nossa amiga. Eu lembro que em alguns momentos eu estava passando por situações de ansiedade, né, e eu estava fazendo a terapia, a minha psicóloga falou exatamente isso para mim. Olha, se essa situação tivesse acontecendo com a sua amiga, o que que você diria para ela? Porque parece que quando é com o outro, a gente tem mais clareza ao pensar, a gente enxerga as coisas de fora, né? Então, eu tenho certeza que todas nós diríamos para a nossa melhor amiga: calma, seja paciente, uma hora vai dar certo, Você está passando um momento difícil, né? nem tudo é de repente, né? Uma vez eu ouvi uma frase que fez muito sentido para mim. Às vezes a gente compreende cognitivamente, a gente sabe o que tem que fazer. Eu sei que eu tenho que ir na academia, eu sei que a atividade física vai complementar, mas eu saber e eu conseguir transformar numa ação, né, exige uma motivação, exige um processo, exige umas estratégias que eu preciso mudar no meu dia a dia para desenvolver esse hábito. Então, muitas vezes a pessoa quer comer melhor, mas ela não desenvolve formas na casa dela de se organizar para comer melhor. Então, imagina um peixe nadando contra a maré. Ele vai cansar. Porque você quer comer melhor, mas você não consegue. Você quer comer melhor, mas você não consegue. Você quer comer melhor, mas você não consegue. Então, quando você ajeita a maré para favorecer o seu nado, com certeza você vai conseguir desenvolver novos hábitos. Então, eu quero ler mais. Qual que é a maré que eu vou colocar favorável para o meu peixinho nadar? Eu vou colocar um livro na minha cabeceira. Na hora da academia, eu vou ouvir um audiobook. Então, todo esse processo de favorecer em estratégias ajudam com que a gente consiga atingir nossos objetivos. Fazer organizações no ambiente para que a nossa maré fique mais fácil de andar e esse processo seja menos árduo. Maravilha. É o que a gente chama, né, no emagrecimento, por exemplo, de ambiente emagrecedor. Então, você ter a sua despensa, a sua geladeira preparadas para a hora da fome de maneira fácil e prática, você conhecer fornecedores que possam te atender num momento em que você não conseguiu produzir algo, de você saber se comportar num ambiente social que você vai estar sempre sujeito, né? Então, muito importante isso.
de ajustarmos a maré. A Laísa anotou aqui, ó, uma observação sobre o assunto. Ela colocou assim: paciência com o processo, anotado. E aí eu queria que vocês anotassem também sobre esse conselho, né? O que eu diria para minha melhor amiga? Isso aí vai ser muito bacana. É. Ok, Até bom. Meninas, coloquem aqui para nós, né, de 0 a 10, o quanto vocês acham que hoje vocês têm essa virtude da paciência. Eu acho que eu tô aí em torno de 7, mas quero melhorar.